Graça e paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente aqui com mais uma palavra da parte de Deus, a palavra da graça, essa que é um alimento sólido, rico em vitaminas aí espiritual. Vitaminas essa que nós precisamos para nós nos nossos dias a dia. Amados irmãos, hoje eu quero falar acerca de uma passagem que eu já fiz um vídeo aí pequeno, bem no começo, né? Acerca do joio e o trigo. Eu já fiz um vídeo pequeno aí, mas eu quero estar fazendo isso novamente. Com certeza, esse alimento agora está mais vitaminado. Desde já eu peço aos amados irmãos que peguem sua Bíblia e nos acompanhem na leitura, que nós vamos começar em Mateus 13, 24, que diz assim. Eu vou estar fazendo umas leituras aqui, depois a gente vai estar comentando, ok? Mateus 13, 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Vou ler de novo, vou ler Romanos agora. Romanos 5, versos 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Gênesis, agora nós vamos comentar, né? Vamos ler alguns versículos aqui para a gente comentarem aí depois. Gênesis 2:16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou ler mais aqui, amado. João 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Presta bastante atenção nessa passagem. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mais um aqui para nós começar com nossos comentários aqui. Mateus 13, 23. Quanto à semente que caiu em terra pedregosa, essa é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Agora, amados, nós vamos começar com nossos comentários aqui, né, acerca desses capítulos e versículos. Amados, eu vou ler novamente aqui, para ficar mais claro. Mateus 13, 24. Jesus lhe contou outra parábola, ou seja, Jesus estava falando acerca da parábola do semeador. Então aqui eles estão dando uma continuidade no que ele estava falando anteriormente, e que eu estarei falando em outro vídeo aí acerca da parábola do semeador. Então, após ele contar essa parábola do semeador, ele contou acerca do joio e o trigo. Então, o que nós entendemos aqui? Que Jesus estava falando de duas sementes, a do joio e a do trigo. E hoje nós vamos saber que sementes são essas, porque nós entendemos que são duas sementes, uma boa e uma ruim. Então, amados, aqui Jesus disse assim, em Mateus 13, 24, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Ou seja, está falando de um inimigo do semeador. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Agora, quando nós lemos Romanos, nós vamos entender, já começar a entender, quem é esse inimigo. Romanos 5, verso 12.
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, amado, quando nós lemos esse Romanos 5, verso 12 aqui, nós entendemos quem foi o inimigo do Criador que semeou a semente, a semente do mal. E quando nós olhamos aqui para Mateus 13, 23, nós entendemos o quê? Olha aqui, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ou seja, então, nós entendemos aqui que a semente boa, o trigo aqui, é a palavra boa que Adão recebeu lá no Jardim do Éden. Porque foi por ele que entrou o pecado no mundo. Algumas pessoas podem falarem assim, foi Eva que deu a semente, simbolicamente o fruto aí, para Adão, e ele comeu, foi a partir daí que tudo começou. A Eva tem parte nisso? Não vou entrar nessa questão agora não. Mas a ordem de não comer da árvore do bem e do mal foi dada para Adão, não foi dada para Eva. Então ele tinha uma responsabilidade de zelar, além de zelar da sua própria vida, ele tinha o dever de zelar também pela vida de sua companheira, da Eva. E o que ele fez? Ele pegou também e comeu. Olha, amado, essa passagem eu entendo ela da seguinte forma. Eu já tenho minha vida, digamos assim, tranquila, boa, não preciso de mais nada. Aí vem um indivíduo do mal e fala assim, olha, vem algumas pessoas, alguém fala assim, olha, tem esse dinheiro aqui e me entrega, mas eu já estou satisfeito com tudo que eu tenho, eu não preciso de mais dinheiro. Pode ser ter uma pessoa do bem, sim, pode ser uma sacola de dinheiro aí e tal, porque o dinheiro é a raiz de todo mal, né? E fala, toma aqui, Ivan. Não, me dá aí, eu quero mais. Ou seja, eu estou pensando nas coisas da terra. Não que dinheiro não serve para nós nos nossos dias de... É lógico que serve, mas nós temos que aprender a contentar com o que nós temos. Então essa pessoa chega com um pacote de dinheiro e me entrega, eu tenho que desconfiar. Porque a palavra de Deus já me instruiu a contentar com o que eu tenho. E Adão, nesse período aqui, nesse momento aqui, ele não contentou com o que o Criador deu. Porque o Criador disse, de toda a árvore do jardim comereis, livremente. Ele deu uma advertência no Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Olha, ele estava sabendo do resultado daquela desobediência. E ele desobedeceu. E ele tinha duas palavras. Ele tinha as duas sementes. A de comer de toda a árvore do jardim livremente. Essa é a árvore boa, a semente boa. E ele tinha uma outra semente, uma outra mensagem, uma outra palavra, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, ele ia morrer. Amados, hoje no nossos dia a dia, não está sendo diferente. As pessoas estão deixando a palavra de Deus e escolhendo a árvore do bem e do mal. As pessoas estão deixando a palavra de Deus para viver com a palavra do homem, para viver com os olhos carnais. Igual, amado, eu ia fazer um vídeo comentando acerca de um vídeo de um líder religioso muito famoso. Não vou dizer o nome dele aí, até porque em respeito a alguns irmãos aí que assistem nossos vídeos, eu não faço vídeo para mim. Eu tenho que respeitar os amados irmãos que estão aí do outro lado, assistindo esses vídeos. Então,
não vou dizer o nome dele, mas ele que em sua igreja, não é a igreja de Cristo, na sua igreja, ele profetizava curas e curas, milagres e milagres, estava de máscara, de máscara. Nesse momento aí do coronavírus, né, que está aí fazendo um estrago grande, mas não chega nem perto de alguns estragos que já aconteceu aí anteriormente, e tem gente se aproveitando disso também, entendeu? Ele estava de máscara. Aí eu pergunto, cadê aquele homem que profetizava cura, que profetizava que Deus protege, que Deus... Amados, eu sei que Deus protege, eu sei que Deus faz tudo, mas as pessoas estão semeando na carne, vai colher corrupção, sim, vai mesmo. Então, amado, nós temos que estar atentos para isso daí. Hoje tem duas sementes ainda tem duas sementes, ainda tem gente semeando a semente má, sem conhecimento. Adão, aqui no Jardim do Éden, ele tinha duas sementes, ele tinha duas palavras, de comer livremente da árvore, de todas as árvores do jardim, ele poderia comer, mas não, a ganância dele fez com que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus. Amado, eu quero fazer um vídeo aí posteriormente, qualquer dia, falando acerca dessa situação do Jardim do Éden. Porque, vou só falar um pouquinho aqui, havia necessidade de algo acontecer para que o Criador manifestasse aqui na terra. Havia necessidade. Como houve a necessidade do Cristo, do Criador vir aqui na terra e morrer, de ser traído, de ser entregue, havia necessidade daquilo acontecer. Havia a necessidade dele morrer, dele derramar seu sangue para tirar o pecado do mundo. Eu quero fazer um vídeo aí mais específico falando acerca dessa situação, porque é bastante interessante. Algumas pessoas olham assim, olha, foi muita maldade, realmente foi terrível a maldade que fizeram, mas havia necessidade do Criador vir aqui na terra e padecer muito da mão dos líderes religiosos. Tanto é que ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava indo contra a palavra de Deus, estava indo contra o que já estava planejado desde antes da fundação do mundo. Mas a palavra de Deus também fala assim, ai por quem tal coisas aconteça. Aconteceu por Judas, aconteceu por Adão. Então, amado, essas duas sementes são duas palavras. E através dessas duas sementes criaram-se duas naturezas. Uma natureza boa, uma natureza ruim nas pessoas. E até hoje tem pessoas aí com a mente cauterizada, com essa natureza ruim que o sistema religioso passou para elas. As pessoas olham as coisas, mas não conseguem entender. Não conseguem, porque está presa a uma disciplina, a uma doutrina humana. O Espírito Santo de Deus fica dentro dela entristecido, querendo fazer com que essa pessoa reine em vida. Então, amado, o joio e o trigo, aqui, nesse vídeo que eu estou falando aqui hoje, eu posso até falar acerca de duas sementes, de duas naturezas, né? Eu vou fazer um vídeo falando acerca dessas duas naturezas, mas aqui, nós entendemos aqui que o Criador, aqui em Gênesis, ele falou assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, essa árvore, ela, digamos assim, simbolicamente, ela tinha frutos que davam dois entendimentos, do bem e do mal. Então, a primeira palavra aqui que eu entendo como o trigo, né? Entendo como trigo,
é essa, de Gênesis 2,16. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore dos jardins comereis. Ou seja, ele está livre para comer. Uma semente boa, a semente é a palavra. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comer. Porque, olha, amado, nós sabemos que Deus, Ele é soberano. Ele faz o que Ele acha que deve fazer. O que Ele quer fazer, Ele faz. Ele não vai tirar satisfação com ninguém. Então, eu creio que é dessa forma que Ele tinha que fazer e dessa forma foi a forma mais correta que Ele fez. Vamos aqui à frente aqui. Mateus 13, 26. Quando o trigo brotou e formou espiga, olha, trigo brotou e formou espigas. É meio estranho isso aqui, mas tudo bem. Né? Nós sabemos que trigo, ele dá cacho. O joio também apareceu. O joio também apareceu. 27. O servo do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Olha, nós sabemos que lá, nós já lemos anteriormente, que o Senhor semeou boa palavra. Ele semeou boa palavra. Ele semeou o que ele semeou lá? A palavra boa. De toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, de toda a árvore dos jardins, pode comer. É uma palavra boa. Você tem tudo isso aí. Por que você vai olhar para aquilo ali? Hoje as pessoas estão assim, está podendo reinar em vida, está escolhendo viver debaixo de maldição. Então, foi essa escolha que Adão teve, do mal. Vamos lá. Vou ler aqui de novo. Mateus 13, 26. Quando o trigo brotou, formou espiga, o joio também apareceu. E o servo do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio? 28. O inimigo fez isso. Quem foi o inimigo? Adão. Por quê? A partir daquele momento ele começou a mentir, porque ele comeu e morreu espiritualmente, seus olhos abriram, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comeu e começou a mentir, proferir palavras mentirosas. São sementes do joio. Então ele que começou a plantar essas mentiras. Olha, a ajudadora que tu me deste fez isso. A ajudadora que tu me deste fez isso. E daí começou as suas mentiras. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui, que está muito claro aqui. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos. O inimigo fez isso, respondeu ele. O servo lhe perguntou, o senhor quer que o tiramos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Olha, amados, aqui uma passagem, aqui uma situação bastante interessante aqui. Por quê? Poderia arrancar, né? Não, vamos arrancar esse... Não, amado. Então nós entendemos aqui, até o joio havia necessidade dele permanecer ali para um tempo determinado, que não poderia ser arrancado, porque senão o trigo também seria arrancado junto, ou seja, a palavra da verdade seria arrancada junto. É dessa forma, pessoal, que eu entendo, e é dessa forma que está escrito. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo, ou seja, ao tirar o mal, poderia também, ou seja, imagina você, abençoado, se hoje nós vivêssemos numa situação assim que
nós não conhecêssemos nem o bem, não conhecêssemos o mal, e Deus chegasse aqui e falasse que Ele era Deus, as pessoas não iam acreditar, porque você não sabe o que é frio, o que é calor, o que é nascer, o que é morrer. Você não, ué, ia falar, eu sou o Criador de todas as coisas. Então havia necessidade de algo acontecer para que o Criador se manifestasse aqui na Terra, para que nós conhecêssemos a grandeza de Deus, para que nós pudéssemos entender quem é Deus. Amado. Hoje nós sabemos, nós em graça sabemos o poder que Deus tem, o Criador tem. Algumas pessoas que estão aí dentro do sistema religioso não sabem, porque eles vivem de jejum, de oração, para completar coisas que jamais eles vão conseguir, o que Deus já fez. Então havia necessidade dessas duas sementes crescer. E é assim que foi que aconteceu. Ele disse aqui, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Eu não pus aqui uma outra... Eu vou ler aqui, tá aqui sim. Olha aqui, Mateus 13:30. Mateus, nós lemos o 29, né? Mateus 13:30. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Olha, deixe que cresça junto até a colheita. Qual era o objetivo de deixar crescer duas sementes, irmão? Qual é o objetivo? Isso não é o poder de Deus? Isso não é soberania de Deus? Deixe, Mateus 13:30, deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amados, o que nós entendemos aqui, que o celeiro é o paraíso, é a vida eterna, que hoje, após a nossa morte, nós morremos aqui, nós temos um encontro imediato com o Criador. Exatamente, abençoado. A queima da palha, né? Que não serve para mais nada, né? Que está aqui em Mateus 3, verso 12. Em sua mão ele tem a palha, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha com fogo que nunca apaga. Então, abençoado, eu vou estar lendo aqui essa passagem de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, aqui é uma colheita do trigo, aqueles que receberam a boa palavra, aqueles que guardaram a boa palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ressuscitarão primeiro? Porque, amado, aqui, ó, Jesus disse aqui,
Mateus 13, 26. Quando o trigo brotou, formou a espiga, e o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiu-se a ele, dizendo: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. O servo lhe perguntou ao Senhor: quer que o tiramos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Agora, aqui, amado, no verso 30, aqui, está dizendo que Mateus 13, 30. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi ao encarregado da colheita: junte primeiro o joio. E amarre-no em feixe para ser queimado. Então, abençoado, quando em Tessalonicenses fala dos que dormiram, os que morreram em Cristo, ressuscitar primeiro, é porque o joio está amarrado ali para ser queimado no dia do juízo. Então, abençoado, está muito claro isso aqui. E eu creio que ficou bem explicado aí para os amados irmãos essa questão aí do joio e o trigo. Então, eu peço aos amados irmãos aí que compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas possam ter conhecimento aí acerca da verdade. Compartilhem. Tem muitas pessoas que estão assistindo nossos vídeos que não são inscritos. Se inscreva no canal para que tenha mais conhecimento. Faça seus comentários, pode fazer suas críticas. Fiquem à vontade. Só não faça xingamentos, porque ninguém é dono da verdade. Então, abençoado, o joio e o trigo desse vídeo que nós gravamos aqui hoje é duas palavras que existiam lá. Mas nós podemos entender que havia duas sementes também. E isso fica para um outro vídeo aí que a gente em breve estará fazendo. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Espero que os irmãos tenham o conhecimento da verdade acerca da palavra de Deus. Graça e paz, abençoado. Graça e paz.